Ora, boa tarde, bem-vindos ao 2 Leões à Conversa à Tertúlia. Estamos aqui hoje com o Diogo Travassos e com o Hugo Ramos. Olá, boa tarde, Diogo e Hugo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esta semana vamos tratar aqui de uns dos temas sensíveis e quase um bocadinho extra-sporting, não é? Portanto, ia começar então, se vocês não se importassem, com a linda convocatória da seleção que nós tivemos esta semana. E o que eu vos ia perguntar é o seguinte: qual é a vossa opinião sobre não termos tido um único selecionado do Sporting, apesar de termos muitos selecionados do Sporting, formados no Sporting, não é? Qual é a vossa opinião sobre isso? Não sei se quem quer começar. Diogo, queres começar tu? Sim, posso começar eu. Então, primeiro eu estava um bocadinho à espera desta convocatória. Eu e os meus amigos fomos fazendo simulações lá do que achávamos que iria ser a convocatória do Mister. Do Mister não, do engenheiro, porque ele Mister tem pouco. E basicamente eu não fugi muito. Achei que por um lado uma opção um pouco escandalosa, mas o resto são opções mais ou menos normais. Vi ali com muita polémica, por exemplo, no António Silva, no Gonçalo Ramos, não ter levado o Pote, o Renato Sanches, o Gonçalo Guedes. Se calhar começava por falar na falta de jogadores do Sporting, que hoje vi uma notícia que não sabia, mas não sabia que era tão grande esse valor. Por cada jogador que vai ao Mundial, por também ser agora no meio do campeonato, a FIFA paga aos clubes ainda um montante bastante considerável. E pronto, basicamente, por um lado é mau, porque os nossos rivais vão ficar uma vez mais beneficiados com esses valores do comparativamente connosco. Até porque nós também só temos 3 jogadores no Mundial, salvo erro. E pronto, mas também os únicos que poderiam ir era o Gonçalo Inácio, o Trincão, o Nuno Santos e o Pote. Acho que mais que isto era impossível. E acho que nenhum deles, a não ser o Pote, à exceção do Pote, eu não levaria nenhum deles sem ser o Pote. Pode ser polémico, pode não ser, mas é a minha opinião. E não concordei muito com a decisão do Gonçalo Ramos. Acho que vai levar mais um avançado quando nós temos o Ronaldo, claramente, cada vez mais está a emigrar para terrenos avançados no meio da área, na área, não é? Centro da área. Já não há o famoso o extremo. Temos o Gonçalo Ramos, o André Silva e o Ronaldo. Quando também temos jogadores como o João Félix e o Rafael Leão, que por norma também podem jogar e jogam muitas das vezes a avançado barra ponta de lança. Portanto, acho que é uma posição excessiva. Claramente que ele não vai jogar minutos nenhuns. E quando poderia levar, por exemplo, o Porto, que é um jogador mais versátil, pode jogar a 10, pode jogar uma ala para dentro, pode jogar a 8, segundo avançado. Ou seja, isso aí foi um bocado escandaloso, isso sim. Agora o resto é o que estava à espera. Não me surpreende assim nada demais. O António Silva é o que é, mas a verdade é que ele é bom. E eu se calhar não levava o Diogo Leite, mas pronto, é o que é e temos que aceitar, apoiar, apesar de eu não gostar nada deste treinador. E a seleção cada vez mais está a um jogo de políticas e de interesses que ao fim e ao cabo perde o amor que nós temos pela seleção, pelo menos o meu. Certo. E o que me dizes da pergunta que eu fiz, do que o Diogo disse, e já agora acrescento o facto, porque o Diogo referiu muito bem sobre as políticas na seleção, 2/3 desta seleção são agenciados pelo mesmo homem. Sim, nós também estamos a falar sobre isso e acho que é um facto que sabemos a influência que o Jorge Mendes tem na nossa seleção, não é? Mas para completar a opinião do Diogo, eu concordo quase 100% com tudo o que ele disse. Eu queria só completar que, de facto, não há nenhum do Sporting, mas a verdade é que a vez do Sporting continua-se a verificar a nossa seleção, dado que temos, e eu fazer esta conta, 10 jogadores que foram em grande parte formados no Sporting e portanto, têm essa marca. Por um lado, isso é positivo, por outro, não é, porque juntando este facto ao facto de não termos nenhum jogador do Sporting conquistado e termos vindo a diminuir cada vez mais a presença do Sporting na seleção,
eu tenho tipo aí alguns sportingistas a dizer que é positivo, que os jogadores ficam a treinar mais e vão agora poder ficar na da liga e tudo mais, mas a verdade é que isto é tudo menos positivo. Enquanto os nossos rivais e outros jogadores vão valorizar, quer desportivamente, quer financeiramente, os nossos jogadores não o vão fazer. E a verdade é que para um jogador que joga no Sporting, ver que tem que jogar 2, 3, 4 vezes mais que outros jogadores dos nossos rivais para ser convocado, para ele pode ser desmotivador, e é por isso que os jogadores do Sporting depois saem outros clubes e ganham titularidade na seleção, como por exemplo foi o caso do Palhinha, que agora na Liga das Nações tem sido a aposta regular, ou o Mateus Nunes, que também certamente vai ser uma aposta, ou até, falando aqui de alguns anos atrás, por exemplo o João Mário, que não era convocado quando estava no Sporting em 2015, e depois quando foi para o Inter de Milão, já foi uma aposta regular no Euro 2016, no ano a seguir. A verdade é que isto é constante e eu acho preocupante o Sporting não conseguir inverter esta situação. É muito triste ser a primeira convocatória desde a história da Seleção Nacional, não tem nenhum jogador do Sporting. Acho que todo o Sporting devia olhar para isto e racionalmente inserir que não é uma coisa boa. Portanto, acho que é penoso. Em relação a opções particulares, como o Diogo referiu, eu também, se calhar, a que mais escandalosa mesmo é do Gonçalo Ramos, em detrimento do Pote. Acho que aqui é que eu veria com melhores olhos a maior possibilidade de ter um modelo de Sporting na seleção, mas mesmo assim acho que, ou seja, acho que seria, no meu ver, um 50-50. Em relação ao António Silva e outros jogadores, eu também acho que o Inácio estaria muito dificilmente convocado na seleção, provavelmente também seria o Diogo Leite, também outras opções como o Tiago Jaló, mas tudo isso, ou seja, qualquer convocatória que o Fernando Santos fizesse ia sempre haver estas questões, não é? A que eu acho mais relevante é esta do Gonçalo Ramos e do Pote, especialmente porque, embora o Pote não esteja na forma que já teve no Sporting, nomeadamente há 2 temporadas, continua estatisticamente a ser um jogador muito relevante em termos de assistências, gol e presença naquilo que são finalizações. Mais até, por exemplo, do que um jogador como o João Félix. Este ano, o Atlético de Madrid tem feito uma prestação no mínimo mediana na La Liga e uma prestação péssima na Liga dos Campeões, dado que foi o último do grupo. Portanto, há aqui várias questões, mas no global eu acho que o Sporting tem que olhar para esta convocatória e perceber que o Sporting está mal naquilo que é a valorização dos seus ativos e está mal naquilo que é a falta de presença que tem na seleção e que um dia já foi muito forte e neste momento não é. E para também fazer o círculo do que eu estou a dizer, Eduardo, respondendo à sua pergunta concreta, de facto, também sabemos que a nossa seleção não é completamente imparcial, não é? E que há todo um jogo de bastidores de influências que sabemos que é dominado por agentes e por fundos de investimento e tudo mais, que é difícil clubes que estão, pronto, têm menos influência nesse aspecto, conseguirem valorizar os seus ativos ativamente e financeiramente, como é o caso do Sporting. Eu até vos digo uma coisa muito sinceramente, a mim o que me espanta mais, isto é uma opinião meramente pessoal, é um selecionador nacional que é um homem que representa o nosso país ser apanhado deliberadamente a tentar fugir ao fisco e não ser imediatamente demitido e não cair até a direção da federação que permitiu essa prática. Porque a mim o que me espanta, no dia em que nós pararmos de combater a corrupção no desporto, é porque paramos de combater a corrupção, ponto. Não é? Ou seja, no fundo, o que é que isto mostra? Temos uma pessoa que mexe com valores dos clubes, porque os jogadores e a seleção têm um reflexo no dinheiro que a FIFA depois paga aos clubes, e como o Diogo muito bem referiu, não é tão pouco quanto isso, que pelos vistos não é uma pessoa séria, lamento dizer isto, mas quem tenta fugir ao fisco não é sério por princípio, não é? Não é um julgamento meu, é quase uma evidência. E isso é que me preocupa, porque, como o Hugo muito bem referiu, no passado, tivemos jogadores do Sporting, enquanto estavam no Sporting, e são inúmeros casos,
estavam no Sporting, não vão à seleção. Sequer, muitas vezes. Estão noutros clubes. Passam a ir à seleção e são titulares. Eu acho que o caso mais escandaloso é o do João Mário, que é campeão nacional pelo Sporting, está o ano inteiro a sair à seleção, muda para o Benfica e de imediato é chamado. Sim, sem dúvida. Eu tenho uma coisa a dizer sobre isso, Eduardo. Sim. Eu acho que, seriamente, de forma cerebral, o Sporting, como entidade, como clube, deveria tomar uma medida quanto a isto, porque é assim, não é por esta convocatória. Esta convocatória é o que é, e eu, como eu disse, muitos sportingistas estão revoltados, eu acho que é aceitável. Eu acho bastante aceitável a convocatória, à exceção, como eu disse, Gonçalo Ramos, mas pronto, não é nada do outro mundo. Certíssimo. Acho mais escandaloso eu não levar o Renato Sanches do que levar o Gonçalo Ramos. Ou seja, nós temos tantas opções para a frente, e mesmo que joguemos com dois avançados, todos os nossos avançados podem jogar no centro do terreno. Ou seja, estou a falar, por exemplo, o Ricardo Horta pode jogar segundo avançado, o Rafael Leão como ponta de lança, o João Félix é a mesma coisa, e levar o Gonçalo Ramos, para mim, é só porque é mais um jogador que não vai jogar, literalmente não vai somar minutos, vai ser um guarda-redes só que em perfil de avançado. Mas agora, não levar o Renato Sanches, não interessa como é que foi formado, não interessa nada disso, que pode não estar a ter a melhor época, mas isso também tem a ver com o clube, porque há muitos jogadores, como por exemplo o Mateus Nunes, que também não está a ter uma época medíocre, inclusive nos últimos jogos nem sequer jogou. Sim. Portanto, e também o levou. Eu acho que decidiu pelos dois, mas acho que são jogadores que estão preponderantes para a seleção. E notou-se, em 2016 o Renato fez, se calhar foi o nosso top 3 melhores jogadores do europeu, especialmente na fase final das eliminatórias. Diogo, deixa-me dizer, eu acho que em 2016 o Renato foi o complemento perfeito para aquele trabalho de sapa que o Adriano e o William faziam. Exatamente. Ele depois era o homem que carregava a bola para a frente. Aqueles dois eram o tampão. Mas se eu perguntar agora qual é a formação, vou perguntar, por exemplo, agora aquilo, qual é a formação que ele mais nos via a jogar em termos de modelo tático da seleção, eu não diria 4-3-3. Porque quer um extremo como outro, ou seja, se jogarmos em 4-3-3, vai jogar o Bernardo Silva à direita e o Rafael Leão à esquerda, e tanto um como o outro não são extremos puros, muito menos o Bernardo Silva. Ou seja, nós temos a equipe para jogar em 4-4-2-B, tipo Los Angeles. Completamente de acordo. Tem que ser como 2016. Jogamos com o Nani e com o Ronaldo à frente. Exatamente. Neste caso, o que eu faria era pôr o Rafael Leão e o Ronaldo, porque sabemos que o Ronaldo vai jogar, não é? Porque é daqueles jogadores. Eu pessoalmente acho que, em termos de qualidade, o Ronaldo já não acrescenta aquilo que acrescentava à seleção. Provavelmente está bem, mas mesmo assim, outros apenas analisar em termos de jogo jogado, já não entrava. Mas há aqui outros fatores como liderança, como antiguidade, como tudo isso que eu acho que também importa, e por isso tenho a certeza que o Fernando Santos não vai prescindir do Ronaldo titular. E depois acho que o Rafael Leão é um jogador extremamente tem qualidade, a meu ver, do outro mundo, embora este ano o Milan não tenha uma muito boa equipa, por isso não esteja a fazer as... Mas tu sentes que é melhor, tu sentes que tens opções no banco que entrem para mexer com o jogo, para agitar com o jogo, para conseguir desequilibrar se estivermos a perder ou empatados, se precisarmos de pontos? Olha, eu sinceramente acho que não, porque a meu ver um jogador que das últimas edições que a seleção tem feito, em que ele tem jogado, que eu acho que é crucial, que infelizmente não vai sair ao Mundial de Paulo Vinal no ataque, é o Diogo Jota. Eu, a meu ver, se ele tivesse apto, seria uma opção clara para a titularidade. E, a meu ver, olhando para o banco e vendo João Félix, vendo Ricardo Horta, que é até nem foi má, mas que também é debatível se acrescenta mais alguma coisa com o Pote ou não, por exemplo. Acho que são opções que não me agradam, nem me... São só opções assim mornas, não é? Acho que não trazem assim nada de relevante no banco. O João Félix também já sabemos que é um jogador que obviamente não vale os 120 milhões que o Atlético deu por ele, mas que tem assim aqueles momentos de brilhantismo quando lhe apetece, mas o resto é um jogador, é aquele jogador bonzito, a meu ver.
Não sei, vamos ver como é que corre o Mundial. Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa interromper. Eu comecei a dizer que o Fernando Santos, o engenheiro, não era mister, porque um treinador tem que pensar em todas as opções e todas as soluções que vai precisar de ter consoante as adversidades. Nós não temos nenhum jogador desequilíbrio 1 para 1 em termos de capacidade técnica e drible, como tínhamos, por exemplo, se levássemos ou o Gonçalo Guedes, ou como tínhamos se fosse o Pedro Neto, ou como tínhamos especialmente se fosse o Jota. Ou seja, nós saltamos o banco, pomos um Ricardo Horta. O Ricardo Horta não é um desequilibrador. O Ricardo Horta é um jogador consistente, que é bom em várias fases do jogo e em várias características como perfil de jogador, mas não é um jogador que mexa com o jogo e que vá. O João Mário não é um jogador que faça isso. Ou seja, nós fomos pôr também, por exemplo, o André Silva igualmente. Vocês são jogadores que são bons, são equilibrados em várias fases e momentos do jogo, mas não são algo que para tirares o Bernardo Silva e pôres o André Silva, percebe? Ou seja, tu não tens uma opção para jogares diferente, como tinhas, por exemplo, o Éder, que é totalmente, em último caso, pôs um Pinheiro lá à frente. Sim. Como, por exemplo, tinhas esse. O Pote, que é um jogador que joga muito mais entre linhas e que pode ter mais criatividade, ou um Jota, ou um Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes é um extremo puro. O Rafael Leão não é um extremo puro. O Rafael Leão é um jogador que eu acho bastante que devia ser titular, porque ele é muito mais válido à seleção a jogar como titular do que como suplente. Porque como suplente, o Rafael Leão precisa de espaço. Eu conheço o Rafael Leão já. Eu lembro-me quando jogava no Sporting e acompanhava os jogos do Milan e inclusive do Lille. E o Rafael Leão precisa de espaço. E o João Félix precisa de menos espaço. O João Félix é o jogador mais criativo que nós temos no banco. E isto é, o Vitinha também se não jogar titular. E, portanto, vai acabar sempre por entrar João Félix. E continuo sem perceber porque é que ele leva o Gonçalo Ramos se não o vai pôr. Eu não vai pôr. A não ser que nós ganhemos os 2 primeiros jogos por cabazadas e depois o terceiro seja para dar a equipe. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu estou aqui porque eu já estava a querer dizer. Mas a verdade é que, e analisando os plantéis todos que vão ao Mundial, eu acho que o nosso plantel, acho que é facilmente um plantel top 3 no Mundial, em termos do que são os rendimentos dos jogadores nos seus clubes, da valorização que eles têm e dos rendimentos que têm mostrado nos últimos tempos. Eu não tenho dúvidas disto. Eu acho mesmo que temos um dos melhores plantéis do Mundial. Aquilo que faz a diferença é o jogo jogado. E, a meu ver, o nosso jogo jogado é penoso no mínimo. Porque a forma como nós jogamos de continuar a filosofia de jogar para o empate quando é preciso um empate, de não ser aquele jogo agressivo. Acho que ficamos muito por aí e será passarmos de um plantel top 3 para um medíocre. Portanto, podemos falar aqui de opções do banco e de jogadores equilibradores e tudo mais, mas a realidade é que Fernando Santos tem uma forma de jogar que é característica, que não desenvolve muita coisa, que não tem característica agressiva e quando não se quer ganhar, geralmente perde. Eu acho que é muito por aqui que faz a diferença uma equipa vencedora ou não. Tínhamos o único outlier foi o Euro 2016, onde, como todos sabemos, tivemos uma vitória nos 90 minutos em todo o europeu. Também tivemos um pouco de sorte no sorteio naquilo que foram as eliminatórias depois dos oitavos e nos quartos de final. Pouco a favor. Pronto, portanto, acho que vamos ver o que é que se há alguma atitude desta equipa no Mundial. Eu não estou propriamente com muita fé, vou ser sincero, mas pronto, pode ser que se caso sempre uma surpresa. Muito bem. Saltando agora para o fim de semana, nós vamos a Famalicão. O que é que vocês esperam de ver do Sporting este fim de semana? Hugo, agora tu primeiro. Eduardo, o jogo deste fim de semana eu acho que é muito importante para pautar aquilo que vai ser o resto da nossa época. Muito importante. Porque este jogo é o último jogo antes do Mundial e, como estávamos a falar aqui, já sabemos que não vamos ter nenhum jogador na seleção portuguesa, mas a realidade é que vamos ter, daquilo que é esperado, vamos ter pelo menos 4 jogadores, que é o Morita, o Coates e o Gato, que já estão confirmados. E acho que a seleção da Gana ainda não lançou a convocatória, mas em princípio o Fatalu também será convocado para o Mundial. Assim sendo, acho que
um período importantíssimo para nós segurarmos 3 pontos. Uma deslocação a Famalicão que sempre foi difícil e nos últimos anos ainda para mais. Não esquecer que no ano em que fomos campeões foi a seguir um empate em Famalicão, que saiu a célebre frase onde vai um vão todos, e que depois faltou o resto do campeonato e que claro, muitos afirmam que foi aí que começou a história da estrelinha do Ruben Amorim. Sem dúvida. Portanto, é uma deslocação muito difícil, mas dado que vamos ter um mês sem jogos, sem ser para a data da Liga, pronto, obviamente que é uma competição que é a única que temos para competir além do Campeonato da Liga Europa, já não temos a data de Portugal, mas em termos do que é a Liga Portuguesa, acho que é importantíssimo termos aqui com 3 pontos para faltar este mês de quase mini estágio que o Ruben Amorim vai ter com os jogadores e que pode ser decisivo em termos de moral e em termos do que é a forma psicológica da nossa equipa. Portanto, temos agora uma vitória de 3-0 contra a Vitória em seguimento desta semana, que eu acho que, embora tenhamos ganho 3-0, a nossa exibição não foi das mais bem conseguidas. Acho que tivesse sido um jogo de bons para 11 nos 90 minutos, teria sido uma história muito diferente, teria sido um jogo muito mais difícil. Mas pronto, é uma vitória 3-0 à mesma e quer seja como é ganhar estes pontos. Mas vamos ver e eu espero que ganhemos este jogo. Força, Eduardo. Até porque tivemos aquela situação em que o Ruben Amorim desata a tirar laterais e entre extremos, a ver se construía ali um resultado para galvanizar a equipa e mesmo assim ficou pelos 3-0. Portanto, se aquilo fosse 11 contra 11, concordo inteiramente que íamos ter muito mais dificuldades. Okay? Aí estou absolutamente de acordo. E diga-me uma coisa, agora passando a bola ainda em relação a esta pergunta, mas com um pequeno ajuste. E acham que é a altura para o Sporting ir ao mercado? Queres responder? Sim? Queres responder? Sim. Força, Diogo, força. Então, relativamente a essa pergunta, é muito fácil a resposta, pelo menos na minha visão. Porquê? Porque o Sporting, no último mercado, teve a oportunidade de se reforçar para vários setores do plantel. Mas o nosso treinador, a quem nós todos, ou a maior parte de nós, damos a nossa confiança, disse expressamente que não queria mais jogadores para certas zonas do terreno, como por exemplo avançado, por exemplo. E, ou seja, é um bocado incoerente, só porque a época está a correr menos bem ou mal, agora já precisa de avançados. Eu sempre achei que precisava. E eu espero bem que vá contratar alguém. Mas é incoerente da parte da direção e ainda mais da parte do treinador. Porque, obviamente, que ia ser preciso. Agora, temos que pensar que o Daniel Bragança vai recuperar e eu, volto a repetir, ninguém concorda comigo. Toda a gente diz que nós temos um plantel pouco profundo, sem muitas opções. E eu queria desmistificar um bocadinho isso, que acho que agora é o momento exato. Eu sinto que sou a única pessoa com esta opinião, mas pronto, vou dizê-la. Eu acho que nós temos um plantel, à exceção de um bom avançado para fazer luta com o Claudinho, como era o Slimani. Nós temos um plantel bastante equilibrado e com opções válidas e mais do que uma, ou seja, não temos escassez de nenhuma posição se o Daniel Bragança tivesse bom, não é? Porque para a equipa, obviamente, nós vamos já com 3 para a posições. Eu concordo contigo, com a exceção do... Não, mas eu vou-te explicar, não sei se concordas bem. Mas há uma exceção para mim, que é os centrais. Não, eu vou-te explicar porque não. Então. Eu vou-te explicar porque é que não. Então é assim, tu para centrais, começaste a época, ou neste momento tens, seja o que for, com Santos Justo à direita, Coates no meio e Mateus Reis. Vamos chamar assim. Segundas linhas, tens o Gonçalo Inácio, que não vais dizer que é uma má linha. Segunda linha. Tens o Santos Justo, a segunda linha. Tens o Neto, que é dito por todos, que é um jogador de liderança muito importante e que joga, e quando joga, eu por acaso não gosto muito, mas não diz muito lá dele. Está lesionado. Sim, agora está lesionado, mas tu no início da época não sabes os jogadores que vão ficar lesionados ou não, não é? Não podemos adivinhar. E tens depois o Marçá. E eu não sei se me estou a esquecer de algum ou não. Mas, ou seja,
tu tens claramente dois jogadores para cada posição do terreno da defesa, para cada zona. Portanto, dizendo-me que não temos jogadores para defesa, ok, se não emprestasse o Eduardo Quaresma. Agora, ainda temos isto aqui que eu vou dizer é um crime, mas não devia estar no nosso plantel. Mas estando no nosso plantel, temos um jogador que pode jogar a central do lado direito. Isto foi um crime, atenção. Eu estou a dizer é um crime. Mas pronto. Ou seja, nós não temos escassez de jogadores, nós temos a escassez de bons jogadores. Pois. Não se confundam. Não confundam, não digam coisas que não são verdade. Eu concordo plenamente que o nosso plantel não é curto. Nós temos imensos jogadores. Se quiserem, até podíamos ir à equipa B e aos júniores buscar jogadores como o Diogo Travasso, por exemplo, olha, para dar aqui um exemplo, como o Rodrigo Ribeiro, podemos ir buscar jogadores. Não, mas jogadores da equipa A. A meu ver, temos um plantel fraco, ou no máximo das hipóteses, um plantel mediano. É apenas isso que eu acho. No ser curto ou não, temos sempre jogadores que podemos ir buscar. Temos um plantel fraco comparativamente com o ano passado, com há 2 anos, a meu ver. Mas fico. Claro, eu concordo, porque isto é fácil de explicar. Tu, quando tiras jogadores tão preponderantes, e aqui a culpa é 100% da direção e do Ruben, ou seja, porque são factos, não é? Tu tiras os jogadores mais preponderantes, que é os dois do meio campo e o Sarabia. Como tu queres ficar com uma equipa igual? Não ficas. Podes ir buscar o Trincão, que eu acho bom. Podes ir buscar o Morita, que pelo que toda a gente diz é a maior contratação e transferência que foi mais válida para o Sporting e que está a fazer melhores exibições. Podes contratar, podes assumir o lugar. Mas não é igual. E mostra mais as fragilidades do sistema tático do Ruben, que é o meio campo, tem que ser muito sólido, muito consistente, muito combativo, para depois dar liberdade aos avançados e aos laterais subirem e para eles compensarem. Exatamente. E agora, em relação ao jogo do Famalicão, sinto que vai ser um jogo bastante difícil. Bastante difícil. Viemos de um bom resultado, mas isso vale o que vale. O Famalicão é uma equipa muito matreira e com muito boas ideias e com muito portanto, sei que vai ser um resultado difícil, mas pronto, nós, na minha opinião, agora devemos estar mais focados no campeonato, face aos infortúnios que se passaram nas outras competições. Portanto, vamos tirar a busca do segundo lugar. Sim, sem dúvida. Acho que está na altura de começarmos a recuperar tempo perdido. Eduardo, eu queria só acrescentar em relação à tua pergunta dos reforços. E no cima daquilo que eu disse em relação a termos um plantel fraco, portanto, que é quando nós temos um plantel fraco, naturalmente queremos que o plantel deixe de ser fraco e que passe a ser bom, não é? E naturalmente que isto vem uma grande parte por ir buscar reforços lá fora. Certamente podemos também pensar nos jovens que temos cá dentro, mas claramente que, a meu ver, temos que ir lá fora buscar reforços. E isto é assim, eu acho que isto pode ser uma grande parte da resposta pela qual o Sporting não está a jogar bem. Outra parte da resposta, que é uma coisa que também tem sido muito falada, tem a ver com o treinador, tem a ver com a sua teimosia em algumas apostas que faz em detrimento de outras. Vários exemplos, podemos dar o exemplo do Slimani, podemos dar o exemplo do Gaio, que tem sido aposta regular, enquanto que outros jogadores como o Vinagre foi despachado depois de um jogo mau contra o Ajax época passada. Pronto, e aqui também se entra naturalmente um sistema de jogo que toda a gente tem falado sobre isso também, e até treinadores adversários que nas conferências de imprensa dizem este tipo de coisas, que o sistema de jogo do Sporting é previsível. Portanto, quando temos um sistema de jogo previsível, naturalmente que é mais difícil que a qualidade dos jogadores sobressaia e que tenhamos boas exibições. Portanto, aqui também se calhar o analisarmos como um plantel fraco também pode ser das exibições fracas que não trazem o melhor de cada jogador. Mas eu, a meu ver, da forma como está, naturalmente temos que estar forte. Acho que tem uma notícia aqui há uns dias que, não sei se foi da Bola ou do Record, que o Sporting já está a pensar em reforçar-se para o meio campo e para a defesa, agora em janeiro. Eu até diria, discordando um pouco do que o Diogo disse, que a defesa é uma lacuna maior que o meio campo, pese embora o Morita e o Gato tenham estado a fazer boas exibições nesta presente temporada, a meu ver,
e ainda teremos o Bragança de volta. Acho que a defesa é que tem sido a maior lacuna, e o número exorbitante de gols sofridos que temos sofrido é evidência disso. Portanto, lá está, não é falta de jogadores para a posição, é sim falta de qualidade para a posição que eu acho que falta. E depois, naturalmente, também o exemplo referido do avançado, que lá está, temos falado várias vezes também aqui neste podcast que o ataque móvel não é uma solução e que muitos de nós não gostamos de ver isso, e depois que a única solução de avançado tradicional que temos é o Paulinho, e quando o Paulinho não joga temos que adaptar o nosso jogo a isso. Este ataque móvel, que a meu ver não é uma solução. Por isso vamos ver o que é que acontece. Eu acho que, lá está, como eu referi, este mês de novembro e dezembro, com os jogos da Taça da Liga, é uma boa altura, e espero que o Ruben Amorim aproveite esta altura para experimentar coisas novas, para tentar inovar naquilo que é o nosso processo de jogo. Acho que é a altura perfeita para o fazer, e que o Sporting está a precisar deste quase balão de oxigênio de pressão, porque a pressão vai diminuir, vai montar os olhos todos postos no Mundial, e portanto o Ruben vai poder fazer este trabalho de casa, de poder experimentar soluções novas, conjugação de jogadores diferentes, de sistemas táticos diferentes, e espero que isso aconteça para o Sporting poder evoluir, que é uma coisa que, a meu ver, tem faltado nos últimos tempos, e temos andado um pouco estagnados naquilo que é a nossa forma de jogar. Portanto, vamos ver o que é que acontece, e estou esperançoso que isso aconteça. Se não acontecer, pronto, vamos ver como é que são os resultados daqui para a frente. Muito bem. Queria-vos fazer então agora uma última pergunta antes de encerrarmos, que é o seguinte, e aqui confesso que é quase uma curiosidade minha, que é: como é que vocês avaliam a contratação do Jeremiah Sanchez, primeiro, atendendo que, na minha opinião, belíssimo jogador, agora pode ser um péssimo negócio também, na minha opinião. E depois, como é que vocês avaliam o que nós temos visto? Muito pouco do Mateus ainda, mais do Dário Essugo e do Nazi. Tu podes começar. Bem, era sobre o St. Just primeiro, e depois era sobre quem? Sobre o Nazinho e o Mateus Fernandes? Não, Eduardo. Sim, Mateus Fernandes e o Dário Essugo, sim. Ok. Em relação ao St. Just, eu acho que eu concordo um pouco com o que disseste, Eduardo. Acho que o St. Just tem características muito boas. A melhor, que eu acho que é evidente a toda a gente, é a velocidade, e claramente nos está a faltar velocidade na defesa, dado que o Coates é um dos centrais. Todos damos o valor que o Coates merece em termos de qualidade, mas há que também admitir que não é dos centrais mais rápidos. Agora, eu acho que o St. Just, tendo sido a quarta transferência mais cara da história do Sporting, em 10,5 milhões, creio que terá sido. O Diogo vai me corrigir, porque ele é o nerd dos valores de negócios, portanto ele lá me corrigir se eu estiver errado. Acho que neste momento claramente não está a ter o aproveitamento que o jogador de 10 milhões e meio merece. Dito isto, eu pessoalmente ainda tenho esperança que ele consiga se afirmar na Liga Portuguesa. Poderá ser um número de razões pelas quais eu não sabe conseguir adaptar, pela diferença do futebol alemão com o português, várias coisas. Estamos ainda em novembro e este jogador está no Sporting há cerca de 3 meses. Portanto, também não é a altura para dizer já que é um flop ou que... Não, mas eu não estou a dizer que ele é um flop, eu estou a dizer o que ele custou e o historial clínico dele. Não sei se foi uma contratação inteligente. Até agora, estou com muitas dúvidas, percebes? Porque estamos a falar de um jogador que se calhar tem passado mais tempo na sala de tratamentos da academia do que no campo de treinos. Certo. Isso eu acho que pode ser uma preocupação a longo prazo. Geralmente, quando os jogadores têm muitas lesões, há muitas carreiras que já foram terminadas mais cedo por causa de lesões, e pode ser uma constante que não se quer. Agora, em relação àquilo que é a qualidade do jogador, também quando se retorna de lesão é normal ter ainda umas dores de crescimento naquilo que é o regresso à forma. E o St. Just tem andado com lesões de 3 semanas, um mês, e quando regressa joga 2, 3 jogos e volta a ser lesionado. Lá está, esperemos que isto não continue.
em termos de qualidade, eu acho que este jogador precisa de vários jogos seguidos, quer entrar do banco, quer na titularidade, para poder continuar a evoluir e a mostrar a sua qualidade. E vamos ver se isso acontece. Queria só terminar dizendo que, para quem não se recorda, o Vazos, na altura, quando o contratámos, foi o jogador mais caro do treino do Sporting. E ele próprio demorou alguns meses a se afirmar como jogador do Sporting titular e a afirmar a sua qualidade que seria esperada do valor comprado. E hoje em dia todos nós temos boas memórias do Vazos. Portanto, eu queria também dar aqui alguma calma a julgamentos antecipados, mas dizer também que obviamente tem as preocupações que todos temos do historial clínico e do valor que foi pago por este jogador. Mas acho que seria de lá para ver. Diogo, queres completar? Sim, eu vou falar disso também dos restantes jogadores que o Eduardo falou. Eu nisso estou muito por dentro. Na minha praia, o Santos Justo foi 9,5, mas eu acho que, não sei se na altura cheguei a ver, e acho que tinha mais uma futura comissão de 10% de uma futura venda. E este também tinha uns objetivos, acho que era 1,5 milhão de objetivos. Pode chegar até aos 11. E já sabes a minha opinião, já falámos sobre isso. Eu sou muito defensor do jogador, tenho a certeza absoluta, 100% de certeza, que toda a gente está a criticar, ou quem critica a contratação, é porque os resultados não estão a surgir. Porque se estivéssemos a ganhar, se estivéssemos a fazer boas exibições, se estivéssemos passado na Champions, se estivéssemos na Taça de Portugal, se estivéssemos a disputar pelo título, ninguém se lembrava disso. Porque o jogador, ok, pode não estar a dar o melhor rendimento agora, quando entra, para mim, dá sempre rendimento, nunca fez um jogo fraco, pode não ter feito jogos brilhantes, fez um ou outro, mas consistente, dá-nos bastante jeito para conseguir complementar o eixo defensivo da equipa do Sporting, face às características dos seus defesas. E acho que é um jogador muito bom para nós. Acho que nunca o conseguiríamos contratar se não fosse por estes valores, se ele estivesse bom, só se ele estivesse clinicamente a 100%. Porque foi aqui uma oportunidade que nós tivemos, basicamente como se nós vamos investir no mercado imobiliário e compramos uma casa por remodelações, temos de fazer obras. Ou seja, o Santos se vê com obras por fazer, tem que ir ali pôr uns ajustes na perna e assim, mas pronto. No fundo, Diogo, tu consideras então que o Sporting contratou o St. Just na perspectiva de o curar? É porque eu vou-te ser sincero, eu acho que o St. Just. Na perspectiva do quê? Contratámos o St. Just na perspectiva de conseguirmos curar. Não, calma. É assim, nós não contratamos na perspectiva de curar. Nós já estava parcialmente curado. Ou seja, as lesões não é sempre a mesma lesão, não está sempre da mesma lesão. Ele é um jogador propício a lesões. E nós, ele tem um tempo de recuperação, os jogadores têm tempo de recuperações e as direções não adivinham quando é que os jogadores se lesionam. Agora, tem mais risco de lesões. E por ter esse risco é que o preço diminuiu. É isso que eu estou a dizer. Sim, mas atenção, nós já tivemos no passado um jogador que tinha essa propensão a lesões sempre em sítios diferentes e o Sporting... Tivemos tantos. Pronto, mas houve um em especial que o Sporting acabou por conseguir recuperar. Ok? O Carlos Martins tinha um problema e começou a usar uma palmilha especial que evitava que ele tivesse lesões consecutivas. Não era para sim, mas pronto, é um exemplo. Porque eu acho, sinceramente, o Sporting não estaria no lugar em que está neste momento no campeonato se o St. Just estivesse sempre bem. Eu tenho certeza. Percebes? E essa é a minha preocupação. Então, mas Eduardo, o jogador não vai com um contrato de um ano, não é um empréstimo. É um jogador que foi uma aposta bastante afincoa e bastante promissora, porque é um contrato de longa duração com um valor grande e alto. Portanto, nós temos que pensar, ok, pode não estar nas melhores condições este ano, mas tem que tentar estar ao alto nível no período de tempo mais rapidamente possível. Portanto, passando o caso do Santos Just, porque para mim é esta a minha opinião, relativamente aos outros é simples, ou seja, eu acho que é dos jogadores jovens da equipa B
tem mais capacidade para integrar o 11. Primeiro porque é médio defensivo e porque nós temos uma escassez de médios. Para mim é a posição que nós temos mais escassez. Rodrigo Ribeiro, toda a gente, pronto, eu muita esperança nele, não vejo, mas acho que não tem qualquer hipótese de disputar minutos sequer. Eu nem digo ser titular, eu digo minutos, porque antes do Rodrigo Ribeiro, nós temos para a frente, vamos nos não esquecer e ser pessoas conscientes do que nós temos. Nós temos uma ala, Eduardo e Trincão, vamos pô-los na mesma ala. Outra ala, Pote e Rochinha. Temos ainda para uma ala o Arthur e para a outra do outro lado o Fataú e o Giovane. Portanto, o Giovane é muito mais útil ao Sporting já como avançado, ou ponta de laço, ou como queiram chamar, porque no nosso sistema não nós vemos com ponta de lança, vemos como avançado, do que o Rodrigo Ribeiro. O Rodrigo Ribeiro, o do Sporting, equipe principal, jogando pouco ou muito, nunca fez nada, bola. E claro, é normal pela idade, pela experiência, por tudo isso, mas por mim não tem hipótese nenhuma, nem sequer de somar minutos. E mesmo para o ano, se nós mantivermos o mesmo plantel, direi a mesma coisa. E depois, para o outro jogador, o Mateus Fernandes, aí sim, confesso, admirador das características do jogador, mas digo mais ou menos a mesma coisa que disse para o Rodrigo Ribeiro. Uma pessoa que perceba de futebol sabe que o Mateus não tem hipótese a jogar na nossa equipa, não tem minutos, porque nós jogamos com uma equipa 2, jogamos com um avançado. Onde é que joga o Mateus? O Mateus não é um jogador para jogar uma equipa 2. É como um bocadinho parecido ao Bragança. O Bragança é um jogador, para mim, muito. As suas características são muito específicas e eu admiro bastante delas. E acho que é uma grande mais-valia para qualquer plantel, mas é numa campa 3, assim como o Mateus. Portanto, eu jogar numa campa 2, por isso é que nós estamos nos resultados que estamos. O Morita pode ser muito bom, mas não nos dá a consistência defensiva que o Mateus e o Palhinha nos dava. E muito menos o Mateus Fernandes. Pronto, no fundo é isto. E o Nazinho, deixa-me só falar o Nazinho. O Nazinho, e me parece aqui um bocadinho a criticar os jogadores que nós temos, mas também já disse ao Hugo, eu acho que o Nazinho não é nada. Já conheço o Nazinho dos anos que jogou no Sporting, alguns jogos que vi, não muitos, mas alguns jogos que vi da escalões de formação, e para mim o Nazinho é o que é, não vai ser um jogador especial, porque um jogador, quando se nota que é especial, é quando tu entra, ou seja, quando é tirado aos touros, e quando, ou mesmo que não seja tirado aos touros, pode ser tirado aos novilhos, mas quando mostra diferença e capacidade de diferenciação no jogo. O Nazinho não faz uma finta, o Nazinho não dribla, o Nazinho não faz uma penetração, o Nazinho não cria, o Nazinho tem a bola, joga para trás, não, é um jogador que não arrisca. E isso é um jogador que, ok, por isso temos muitos, por isso prefiro 1000 vezes o Vinagre, que arrisca e falha, mas ao menos arrisca. E das outras que não falha, tem muitos bons lances e é muito benéfico para a nossa equipa. Portanto, acho que o único tempo pode-se jogar nesta época até ao final sendo uma mais-valia, porque uma coisa é jogar, isso tem todas hipóteses. Agora, jogar sendo uma mais-valia e contribuindo para as nossas futebol é o SU. Pronto. E o Gonçalo Torres não tem tanto. Eu vou só completar muito rapidamente, dizendo que os jogadores que falámos do Mateus Fernandes, o Nazinho, o SU, o Rodrigo Ribeiro, a minha opinião neste momento ainda também é neutra, porque acho que não vi nada destes jogadores de muito bom nem de muito mau que justifique dizer que são futebol só vão ser grandes jogadores. Que a verdade é que qualquer jovem necessita de várias apostas na equipa principal e de várias instâncias para se poder dizer que é bom ou mau. Mas, por exemplo, agora, e voltando atrás à questão do Mundial, podemos dizer que o António Silva é um bom jogador porque já tem quase 20 jogos, que pode parecer pouco, mas mesmo assim é muito tempo de jogo, consistentemente a jogar bem pelo Benfica. E no Sporting isso não aconteceu. Tivemos muitos destes jovens que, grande parte dos seus minutos na equipa principal desta época, foram em jogos já perdidos. Já dois destes jogos foram contra o Marselha, que eram jogos, os dois já perdidos. Ou entraram em situações de jogo que não lhes era favorável para sem pressão, poderem mostrar a sua qualidade. Portanto, eu acho que eu percebo a questão de haver muitos jogadores na mesma posição e tudo mais, mas isto nunca foi um impedimento para o Sporting desenvolver jovens e lançá-los a mostrar o que valem em jogos quando já são, por exemplo, resolvidos ou
ou sem pressão. Portanto, acho que é mais uma vez, eu nisto gosto também de ser muito paciente e não entrar logo em conclusões precipitadas. Eu acho que é esperar para ver. Certamente que o Ruben agora neste jogo da Taça da Liga que vamos ter no mês do Mundial vai apostar em dar minutos de jogo a estes jogadores. E, portanto, vamos ver o que eles são capazes, não só nestes jogos, mas também no resto da época, quando entrarem. E se calhar no final da época temos que ter uma ideia melhor se vão ser jogadores para o Sporting no futuro ou não. Muito bem. Olha, agradeço muito a vossa presença aqui connosco. Desejo também uma continuação de boa semana para toda a gente que nos ouve. E até à próxima e espero. Mas agora posso só dizer uma coisa? Força. Só deixar aqui um ponto que é dos 26 convocados pelo selecionador, só para acabar, apenas um não jogou no Sporting Benfica ao Porto. Sim, foi bom. O Rafael Ferreira. Certo. Pronto, era só isso que eu me queria dizer. Portanto, nota-se bem claramente o peso que os três grandes têm para o futebol português, seja quer em termos de formação, quer mesmo em termos atuais de dar jogadores e promover jogadores para a nossa. Agora que diz isso, também queria comparar uma coisa que eu estou a ver aqui muitos sportingistas também logo a dizer mal desta questão das seleções, mas a verdade é que o Porto vai ter 6 jogadores no Mundial, o Benfica vai ter 5 e o Sporting vai ter 4. Portanto, obviamente gostávamos de estar no primeiro lugar, mas não há assim uma grande diferença que justifique dizer mal. O que nós podemos refletir e pensar não é uma situação má e não termos na seleção nacional, que foi sempre sempre teve uma grande participação do nosso clube e, como eu disse anteriormente, é a primeira convocatória que não tem presença do Sporting, mas também e sempre duro. E já agora dar muito boa sorte ao Coates, ao Ugarte, ao Mauricio e ao Fatal para a apresentação no Mundial e terminando dizer que é triste. Não digas isso, tu vais dar sorte ao Ugarte e ao Coates contra nós e contra o Gana, eles não podem ter sorte contra nós. Eu ia dizer que é triste termos mais jogadores no Sporting no nosso grupo do Mundial noutras seleções que não na seleção portuguesa. Pronto. Muito obrigado então mais uma vez pela vossa presença, obrigado a todos que nos ouvem, continuação de uma boa semana e até à próxima, meus caros. E exatamente, deixa o feedback, like Eu. e comentário, vai, tchau.